Salmo 123, versículo 1. A ti que habita nos céus, eleva os olhos, como os olhos dos servos estão fitos nas mãos dos seus senhores, e os olhos da serva na mão da sua senhora, assim nossos olhos estão fitos no Senhor nosso Deus, até que se compadeça de nós. Tem misericórdia de nós, Senhor, tem misericórdia, pois estamos sobremodo fartos de desprezo. A nossa alma está saturada do escárnio dos que estão à sua vontade e do desprezo dos soberbos. Até aí, deixa aberto aí, não feche apenas os olhos para mais uma rápida oração. Querido Jesus, ajuda-nos, fortalece-nos, consola-nos, ilumina-nos. Estamos na sua casa e carecemos da sua ajuda, do seu auxílio. O quanto almejamos o dia que o Senhor se manifestará com grande poder e glória. Até esse dia nos rendemos, nos humilhamos e esperamos o bondoso, grande e glorioso Deus salvar, curar, consolar, transformar. Que o teu reino avance, que o Senhor receba glória para si e nos conforme a imagem do seu Filho. Amém. Irmãos, hoje nós estamos retornando à série de exposições do livro de Salmos, a exposição dos Salmos de Romagem. E essa é a quarta mensagem da série de exposições dos Salmos de Romagens. O que são esses salmos, essa porção dos salmos, que vai do Salmo 120 ao 134? Do que trata os Salmos de Romagens? Eles expressam os nossos desafios enquanto caminhamos aqui nesse mundo. Eles retratam o nosso dia a dia, as nossas lutas cotidianas, os nossos problemas e adversidades, medos, temores, inseguranças, perigos e desafios que temos nessa sociedade. Ele nos ensina, esses salmos, como lidar com isso, como vencer nossos inimigos, como atravessar essas adversidades com a ajuda de Deus, colocando os olhos e a esperança e a confiança em Deus. É disso que trata esses salmos. Por isso eles falam muito conosco, eles têm muitos aspectos práticos e retratam muito da vida cotidiana, do nosso dia a dia. E hoje veremos mais um desses salmos, o Salmo 123. Agora, do que trata este salmo? Qual é o tema central do Salmo 123? Ele fala das oposições que o cristão sofre neste mundo e como ele pode enfrentá-las e como ele pode lidar com elas. A maioria dos salmos são orações feitas a Deus que foram registradas. Esta é uma oração pedindo livramento dos seus inimigos. Você sabe que como cristãos vivemos em um mundo que é hostil a nós, um mundo que nos discrimina, que nos rejeita, e por sermos cristãos, nós contaremos com a oposição e a hostilidade deste mundo. E o Salmo vai nos ensinar como lidar com isso. Quando é que esse Salmo foi escrito? Qual é o pano de fundo deste Salmo? Muitos estudiosos entendem que esse Salmo foi escrito na época do cativeiro babilônico, do exílio, mais precisamente no fim do cativeiro, no final do exílio, depois de 70 anos que o povo de Deus esteve cativo na Babilônia, Ciro, o rei da Pérsia, permite que eles voltem
para sua terra, para Jerusalém. Só que quando voltam, o que eles encontram? Uma cidade arruinada, estava toda esburacada, queimada, roubada, e havia ali muita miséria, desemprego, pesados impostos, e eles estavam cercados de nações vizinhas que eram inimigas. E quem estava ocupando parte da terra de Jerusalém eram os samaritanos. E os samaritanos eram muito hostis aos judeus, muito rudes com eles. E este então é o pano de fundo desse salmo. Portanto, nesse salmo veremos que enquanto nesta vida teremos oposição deste mundo, pois esse mundo é contrário à verdade, a valores, a princípios absolutos. É um mundo plural, é um mundo relativista, que odeia valores absolutos. E a nossa fé é uma fé absoluta. A Bíblia é um livro de verdades absolutas. Nosso Deus é um Deus de verdades absolutas. Então, como Jesus disse em João 16:31, no mundo tereis aflições. Mas que tipo de oposição, de aflições teremos aqui? Isso inclui zombaria, seremos zombados por causa da nossa fé, desprezo. Essa é uma sociedade que despreza a fé, que despreza Cristo, que despreza a palavra de Deus. Ridicularização, eles ridicularizam aquele que quer ter valores concretos. Perseguição tanto física quanto moral sobre os cristãos, e também opressão, discriminação e hostilidade. Esse é o tipo de dificuldades que pessoas que querem andar numa conduta correta, numa ética cristã, enfrentarão. Vamos então entrar no Salmo. Nós vamos começar pelo verso 3, porque ele revela o motivo da aflição daquele povo, ou o motivo da aflição do salmista, e é isso que nós vamos ver. Verso 3: tem misericórdia de nós, Senhor, tem misericórdia, pois estamos sobremodo fartos de desprezo. Presta atenção, no versículo 7, o salmista começa a orar, ele faz uma oração a Deus, e na sua oração, ele revela o motivo da sua aflição. Ele mostra o que estava causando angústia nele. E o que era? Talvez você pensa sempre, quando pensamos em aflições, pensamos em coisas físicas, doenças, ladrões, bandidos, aquilo que ameaça nossa integridade física. Mas o que estava oprimindo ele aqui não era algo físico. O que era? O desprezo. O texto diz: estamos fartos de desprezo. Ele tem em vista aqui os seus vizinhos, os samaritanos, que desprezavam os judeus, não faziam caso deles, faziam pouco caso deles, não se importavam com eles. Isso estava doendo no coração do salmista, o desprezo aberto, deliberado, decidido. Caros irmãos, o desprezo é algo que nós enfrentaremos nesse mundo. Talvez você entrou aqui e você sofre a dor do desprezo. Talvez você é desprezado pelo seu marido, um homem que te despreza, que não dá o menor valor em você. Talvez você é desprezado pelos seus pais, é um menino, uma menina jogada, desprezado. Talvez você é desprezado na escola pelas suas amigas, os seus amigos, desprezado no trabalho. Vivemos num mundo que despreza a igreja, que despreza o povo de Deus,
que não faz caso desse tipo de gente. E o desprezo também envolve abandono. Talvez você entrou aqui, pastor, eu estou abandonado. Meus pais me abandonaram, me entregaram. Meu marido me abandonou. Meus parentes me abandonaram. Pastor, quando tem festas, aniversários, reuniões, nós sequer somos convidados. Eles desprezam nossa casa, desprezam nossa família, desprezam nossos filhos. Talvez você sente a amarga dor do desprezo, até dentro de igrejas, irmãos, pessoas que desprezam você, ou que abandonaram você. Você vive um completo abandono. Abandonado por quem? Abandonado por instituições, abandonado por pessoas. Esse país, a política não faz caso dos cristãos. Nós estamos abandonados, não há quem nos defenda, não há quem julgue nossos direitos. Desprezo, discriminação, você é discriminado. Nós vivemos num mundo que discrimina os outros pela cor da pele, pela condição social, que despreza pela cultura, pela geografia, pela fé que professa. Desprezo, abandono, parentes, filhos, família, amigos. Talvez isso aconteceu com você. E eu tenho uma notícia para te dar. Isso aconteceu com o seu Senhor também. O seu Senhor foi desprezado. Isaías 53, 3 diz sobre Jesus: ele era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores, que sabe o que é padecer, e comum de quem os homens escondem o rosto. Era desprezado e dele não fizemos caso. Desprezo. É aquele desprezo que quando Davi chega em Jerusalém com a arca, e cantando e pulando, a Bíblia diz que a mulher dele estava na janela, e quando vê Davi lá embaixo, sem a túnica real, Mical despreza Davi, olha para Davi com nojo, olha para Davi com repulsa, com repúdio. Talvez tem pessoas que olham para você assim, com repúdio, com repulsa, com nojo, com desprezo. Talvez você vive o drama, você é um filho que seu pai te despreza, seu pai te olha com nojo, com ranço, ou uma mãe, ou o teu marido. E essa é a dor do salmista, o desprezo. Mas não era só desprezo. O desprezo aqui apronta também para quê? Os judeus eram maltratados pelos samaritanos, sofriam maus tratos, e isso estava doendo no coração dele. Talvez também você é vítima de pessoas que te maltratam. Esse desprezo que tem, esse repúdio, converge em maus tratos. É maltratado em casa, maltratado na escola, maltratado no trabalho, maltratado pelo marido. Isso aqui estava doendo. Não precisava ter agressão física, ou não era nada de ordem física, mas era algo que doía. E não era só também desprezo e maltratos. Olha o que o texto diz: estamos fartos de desprezo. Fartos aqui, a ideia é o quê? Farto é saciado. Sabe quando você come num domingo, numa churrascaria, come até não aguentar mais? Aí o garçom passa de novo com uma nova rodada, você não aguenta olhar para a comida, estou farto, estou cheio. O salmista está dizendo: a minha alma não aguenta mais, eu estou no limite. Eu estou cansado de ser maltratado, eu estou cansada de ser desprezada, eu estou transbordando dessa rejeição, eu estou cansada de ser rejeitada, maltratada.
estou exausto, estou esmagado pelas constantes ameaças. Era uma rejeição contínua, que chegou uma hora que esgotou, estava no seu limite. Pode ser o seu caso, você sabe lidar com a rejeição, com o maltrato, com o desprezo, com abandono. O problema é quando isso não tem fim. E você diz, eu cansei. Por que muitos jovens que têm 14, 15 anos ficam olhando no relógio, no calendário, doidos para fazer 18 anos? Mas por que você está doido para fazer 18 anos, menino? Porque eu quero sair de casa. Por que você quer sair de casa? Porque eu estou farto do meu pai, farto da minha mãe, farto da minha família. Mas por quê? Porque eu cansei de ser desprezado, maltratado, rejeitado. Eu cansei de ser abandonado. Eu cansei, eu estou cheio, eu estou farto. Ou mulheres que querem abandonar lares, ou pessoas, por causa disso. Desprezo. Pais, se vocês estão percebendo um quadro assim dentro da sua casa, com seus filhos, maridos estão percebendo um quadro assim com as suas esposas, esposas estão percebendo um quadro assim com seus maridos, ou no trabalho, na escola, tomem providência. Não permita que haja um transbordar de indignação por parte dos teus filhos, do teu marido ou da tua esposa. Há uma segunda razão por que ele está aflito, não só pelo desprezo, eles também estão aflitos pelo desrespeito que sofre. Veja o verso 4. A nossa alma está saturada de escárnio dos que estão à sua vontade, do desprezo dos soberbos. Veja só, a aflição não vinha só em razão do desprezo, mas também do escárnio. O que é escárnio? O que é escarnecer alguém? É zombar, é achincalhar, é desrespeitar, é faltar com respeito. Esses judeus eram constantemente escarnecidos, zombados, humilhados. Irmãos, nós também aqui nesse mundo vamos ter que conviver com o escárnio dos homens, pessoas que querem nos rebaixar, pessoas que querem nos humilhar, pessoas que querem nos diminuir. Pode ser o seu quadro, pastor, eu tenho sido humilhado na minha casa, humilhado no meu trabalho, humilhado pelo meu marido, humilhado pelos meus filhos. Eu encontro com essas pessoas e elas só querem me rebaixar, elas só querem me diminuir, elas só querem falar mal de mim, elas não sabem fazer outra coisa, zombam, fazem piadas sem graça. Talvez é assim, lá no teu trabalho, na sala de aula, na tua escola, na sua própria casa. São seus amigos, os seus parentes, não só desprezam, mas humilham você. Ó, moleque, você nunca vai virar nada. Ó, menina, você não vale nada. Ó, mulher, ó, você só serve para aquela hora, tá? Eu só lembro de você naquela hora. E você sabe o que eu estou falando. Ainda tem que aguentar isso. Humilhação. Não sirvo para nada, não vê o seu valor, não te respeita, não vê a sua dignidade, te põe no chão. A gente tem que lidar com isso, gente. Pessoas que não vê valor na gente, que zombam, que humilham. E notem que com respeito ao escárnio, eles também estavam fartos. Verso 4, a nossa alma está saturada, era uma zombaria contínua. Eu não aguento mais, esse homem não me respeita, esse sujeito não me respeita,
ele me destrata, ele me humilha. Faz quantos anos que eu estou do lado desse homem e ele não me respeita? Essa é a ideia. Mas eu tenho uma notícia para você. Teu Senhor também foi humilhado, desrespeitado. Mateus 27, 28, tirando as vestes de Jesus, soldados romanos, cobriram com um manto vermelho, escarlate, e teceram uma coroa de espinhos, puseram na cabeça e na mão direita uma cana, e ajoelharam diante dele e o escarneciam, dizendo: salve, rei dos judeus. Zombaram de Jesus, escarneceram de Jesus. E o texto diz: nossa alma está saturada. O que é isso? Eu estou no limite. Chega a ser insuportável trabalhar naquela empresa. Chega a ser insuportável chegar diante dos portões daquela escola ou universidade. Chega a ser insuportável deitar na cama com esse homem. Chega a ser insuportável conviver com essa gente nessa casa, nessa família. Era a condição dele. Pode ser a sua. E quem era o tipo de gente que desprezava e zombava e escarnecia? O texto diz assim, ó: a nossa alma, verso 4, está saturada de escárnio, os que estão à vontade, e do desprezo dos soberbos. Eram os soberbos que faziam isso com eles. Mas quem eram os soberbos aqui? Aqueles que se acham superiores a todo mundo. É os bonzão da boca. São aqueles que têm ou dinheiro, ou poder, ou ocupam posições altas. São os ricos, são os poderosos. Eles acham que têm direito de fazer isso com você, só porque tem dinheiro, só porque ocupa uma posição na sociedade, de pisar, de humilhar, de desprezar. São os bonzões. Era Herodes com João Batista, usando a força para humilhar. Era Caifás com Jesus. Era Nabucodonosor com os jovens Sadraque, Mesaque e Abidnego. Esse tipo de gente que quer pisar na gente. É quem detém o poder. São esses pastores dessas igrejas, esses apóstolos que humilham seus fiéis e tripudiam sobre eles. São patrões que sabem que você é dependente do salário e humilham você. São pais que muitas vezes são tiranos e sabem que você não tem casa, não tem onde dormir nem comer e usam da autoridade. São pessoas, são maridos que têm mais força muscular, estatura e usam do poder físico para escarnecer, desprezar você. Provérbios 21, 24, quanto ao soberbo e presumido, zombador é o seu nome, procede com indignação e arrogância. São esses. Você lida com gente assim? Gente truculenta, gente que come chuchu e rota peru, essa gente assim? Soberbos, ensimesmados, se acham que tem o direito de falar com os outros de qualquer jeito, que despreza os pobres, os inocentes, os humildes. Talvez você, infelizmente, na sua rota, você tem que passar por esse tipo de gente, conviver com esse tipo de gente. São esses. Esse era o quadro do salmista, era a dor dele. Vivendo no mundo mau, com pessoas más, sendo hostilizado e escarnecido. Como agir então, diante dessa realidade? Você que convive numa situação assim, com pessoas assim, o que você deve fazer? Como agir? Primeira coisa, colocar seus olhos em Deus. Colocar os olhos em Deus. Veja o verso 1.
A ti que habitas nos céus, elevo os olhos. Ele estava passando toda aquela situação. E qual a saída que ele encontrou? Levantou o rosto, ergueu os olhos e os colocou nos céus. Notem, no Salmo 121, se você está acompanhando a série, o salmista também eleva os seus olhos, mas é para os montes. Salmo 121 diz: elevo meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Que monte eram esses que ele olhava? Era o Monte Sião, era para Jerusalém que ele olhava, porque lá estava o templo, o tabernáculo, lá estava símbolo da presença de Deus. Agora aqui, o salmista vai mais alto, ele não olha para os montes, ele coloca os seus olhos no céu, lá nos céus, para simbolizar o quê? Ele coloca seus olhos em Deus, ele faz de Deus sua esperança, ele coloca a sua confiança, a sua saída, a solução dos seus problemas em Deus, nesse ato de olhar para os céus. Jesus nos ensinou a orar com a oração do Pai Nosso, você se lembra? E a oração do Pai Nosso também começa nos direcionando ao céu, porque a oração diz: Pai nosso que estais no céu. O que é isso? Presta atenção, irmãos. O salmista sabia que na terra ele não acharia resposta para o seu clamor, solução para o seu problema. Ele não encontraria quem o defendesse. Ele sabia que nas instituições, nos governos, nos reinos, no ouro, na prata, na ciência, na medicina, ele não encontraria solução, resposta. Então, ele apela aos céus. Ele está fazendo um contraste entre o céu, que habita a justiça e reinam a paz, e a terra, que é um caos de perversidade, de conturbação. E ele sabe que ele não pode contar, esse mundo que ele vive todo conturbado, de pernas para o ar, um caos, e ele contrasta, para que ele seja ajudado, só um local onde habita a paz e a justiça, os céus. Por isso ele olha para o céu. Portanto, o salmista sabe que só do céu, donde Deus governa tudo, pode vir o seu socorro. Há um outro ponto aqui. Quando ele diz, a ti que habita nos céus, no hebraico que foi escrito no Antigo Testamento, uma tradução melhor seria, a ti que está sentado em teu trono nos céus, a ti que está entronizado nos céus. O que é isso? O salmista está apelando para a providência divina. Deus em seu trono no céu, domina tudo, governa tudo. Então o que o salmista vai? Diante da dificuldade, ele apela para a última instância. Ele vai para a última das hierarquias, ele vai para o poder máximo supremo, um trono que está no céu e quem está sentado é Deus, o qual governa tudo e todos. Ele vai direto a esse trono. Irmãos, diante dessas dificuldades que eu e você enfrentamos nesse mundo, devemos colocar nossos olhos nesse trono. Devemos esperar o livramento, o consolo, a provisão, lá do alto, lá dos céus. Devemos elevar nossos pensamentos, nosso coração, nossas orações ao Deus soberano que está nos céus. Vocês precisam aprender isso. A saída não está aqui na terra, a solução não está em homens,
em instituições, em governos, em pessoas. Nós sempre quebramos a cara quando fazemos isso. Sabe por que você vive quebrando a cara? Porque espera no seu marido aquilo que você só pode esperar em Deus. Porque espera no seu pai aquilo que você só pode esperar em Deus. Porque fez do Bolsonaro um Messias que ia salvar o Brasil e quebrou a cara. Porque espera nas eleições municipais e daqui 2 anos nas federais. Não adianta, você vai continuar quebrando a cara. Você espera numa nova reforma política, você espera em um novo nome para o executivo, você espera numa nova vacina, você espera na ciência, na economia, na baixa do dólar, você espera na agricultura, vai quebrar a cara. Por quê? Não confieis em príncipes que não podem salvar. Mortais, não confiem neles. Faça como o rei Josafá, segundo as Crônicas 20:12. Deus, não há força para resistirmos essa grande multidão e nem sabemos o que fazer, mas nossos olhos estão postos em ti. Diga isso, mulher. Eu não sei o que fazer. E não há força em mim para enfrentar essa situação, mas meus olhos estão no Senhor. Diga isso, jovem. Eu não sei o que fazer, nem há força em mim para lidar com isso aqui, mas meus olhos estão colocados em ti. O próprio Jesus fazia isso. João 11:41. Tiraram então a pedra. Lázaro estava morto lá dentro, 4 dias. E Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou, porque me ouviste. O próprio Jesus ergueu seus olhos para o céu, confiando ao livramento no Senhor. Atos 7:55, por que eles olharam para o céu? Por que Josafá estava com os olhos no céu? Por que Jesus olhou para o céu? O que tinha no céu? Atos 7:55, mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus que estava à sua direita, e disse: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé, à destra de Deus, porque Deus está lá no seu trono, e o seu Filho do seu lado. Olhe para o céu. Você já teve a experiência de sair na rua e orar olhando para o céu? Você já teve a experiência de sair na rua e conversar com o céu, como se Deus estivesse lá? Isso é para mostrar nossa confiança, nossa esperança. Esse mundo está falido, as instituições falidas e as pessoas falhas. Mas mire os seus olhos para onde não há falha, não há falência, o céu. Então, primeiro, o salmista olha para o céu. Segundo, como lidar com o desprezo e a humilhação desse mundo mau? Dependência de Deus. Dependência de Deus. Verso 2. Como os olhos dos servos estão fitos nas mãos dos seus senhores, e os olhos da serva na mão de sua senhora, assim os nossos olhos estão fitos no Senhor, nosso Deus, até que se compadeça de nós. Esse verso 2 parece bem enigmático. Ele fala de servos e senhores, que servos estavam com os olhos colocados na mão dos seus senhores. O que é isso? Ele quer nos ensinar um princípio aqui: dependência de Deus. Nessa época, as pessoas ricas, era o comum das pessoas ricas terem muitos servos, muitos escravos. E por onde iam esses escravos e servos, rodeavam essas pessoas. E a fim de atenderem às necessidades dos seus senhores. E a maneira desses senhores se dirigirem a esses escravos não era muitas vezes verbal, dando ordens e palavras, mas era com gestos. Era dizendo assim,
com gestos. Então, aqueles escravos, servos, ficavam atentos na mão dos seus senhores, para que quando eles comunicassem algum gesto, eles obedeciam. E os servos, os escravos, ficavam observando a mão dos seus senhores por pelo menos duas razões. Primeiro, a fim de receberem ordens. Que se o servo desse uma ordem, o escravo tinha que obedecer na hora. E como ele dava ordem, o comando vinha de gestos, das mãos. E segundo, eles ficavam com os olhos voltados para as mãos para receber algum tipo de recompensa, ou de consolo, ou de provisão. Comida, consolo, recompensa pelo trabalho, era também por gestos. Queridos irmãos, assim como esses escravos, nós temos que colocar os olhos nas mãos do Senhor. Temos que estar atento às ordens do Senhor, esperando qual comando Ele dará a nós e ao nosso respeito. Temos que estar atentos aos gestos de Deus, esperando o livramento, resposta e a provisão dEle. Mas o que o salmista quer realmente ensinar com isso? Dependência de Deus. Não podemos nos esquecer que somos como este homem, um escravo que não tem controle da sua própria vida, que depende do seu Senhor para a menor das provisões, que não tem autoridade própria. Esses escravos eram completamente dependentes do seu Senhor para comerem, para se dirigirem, para se protegerem. Eles dependiam dos seus senhores. Deus quer ensinar, quer vencer nesse mundo, quer se livrar dos seus problemas e tribulações, sair vitorioso. Não seja autossuficiente. O que é o autossuficiente? É aquele que não precisa de nada nem ninguém. Ele confia no braço dele, ele confia no taco dele. E o Senhor está dizendo: não, você não tem condições de dirigir a si mesmo, você não tem condições de livrar a si mesmo, você não tem condições de suprir para si mesmo, você precisa ser dependente de mim. Isso pode ser claramente visto no final do verso: até que se compadeça de nós. O servo ficava com os olhos na mão do Senhor, até que, por quê? Porque fora disso não tinha a menor condição dele ter provisão, até que o Senhor dele decidisse dar a ele, até que o Senhor decidisse livrar ele. Nós aqui nessa terra dependemos de Deus para todas as coisas. Seja um dependente de Deus, não um autossuficiente, uma carreira solo, alguém que bate no peito: eu dou conta sozinho. Tu não dá conta de enxergar atrás dessa parede, tu não dá conta de saber como é que está a tua artéria agora, tu não dá conta de medir sua saturação sozinho, tu não dá conta de ver o índice glicêmico no seu sangue agora, tu não dá conta de atravessar um cruzamento sozinho, tu não dá conta de impedir a chuva de vir, nem o vento, nem a força de acabar, tu não dá conta. Tu não dá conta. Quer vencer? Assim como aquele escravo humilde, simples, fica atento à mão do seu Senhor. Eu sou dependente do Senhor, eu dependo do Senhor, dependa do Senhor. Vivemos uma geração arrogante, nariz empinado, que não escuta nada nem ninguém, que saia enfrentando o mundo. Não seja assim, não seja assim, até que se compadeça de nós, até que se compadeça de nós.
Seja dependente de Deus. E por fim, o salmista ora. Agora ele ora e faz um pedido específico. Veja o verso 3. Tem misericórdia de nós, Senhor, tem misericórdia. Por fim, o salmista ora e faz um pedido específico. Ele diz: tem misericórdia. O que ele está vivendo? Hostilidade, perseguição, escárnio, zombaria, desprezo, maus tratos, inimigos, pessoas, gente, instituições. Quando ele diz tem misericórdia, ele está dizendo assim: Senhor, julga a minha causa. Senhor, saia em minha defesa. Senhor, derrote meus inimigos. Senhor, tire-os do meu caminho, Senhor. Senhor, me traga alívio, Senhor. Senhor, cessa a dor, desfaz essa situação. Eu estou farto, eu estou saturado. Meu Deus, me defende. A palavra misericórdia aqui, do hebraico Canaan, significa ser gracioso ou mostrar favor. O salmista está falando: Senhor, mostra o teu favor, age, Senhor, opera, Senhor, livra, Senhor. E é exatamente isso que nós vamos orar no final desse culto. Você vai lembrar, meu irmão, das cenas que você já passou, das coisas que você já ouviu, das coisas que você já viu, das marcas que estão no seu corpo, ou das marcas que estão no seu coração, dos pensamentos que insistem em permanecer, dos ambientes que você vive, frequenta, das situações hostis desse mundo, envolvendo família, trabalho, escola, vizinhos, passado, presente, futuro. E você então vai colocá-las diante de Deus e vai orar: tem misericórdia de mim, livra-me, Senhor, defende-me, sai em defesa da minha causa. Vamos fazer isso agora, fecha os olhos, vamos orar. Fale com Deus agora.